E aí, galera? Estamos juntos de novo. Sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. E aí, galera? A coisa vai começar a complicar nessas quartas de final aí. Sabe por quê? Porque todo mundo jogou em casa. É isso? Palmeiras, por exemplo, jogou em casa contra o Ceará. Vai jogar agora lá no Ceará. O Grêmio com o Cuiabá vai jogar no Grêmio, lá no Sul. São Paulo e Flamengo. O Flamengo jogou em casa, no Rio. Vai jogar em São Paulo. E o Inter vai jogar lá no América. Perdeu de 1-0 o Inter. Você imagina agora o América dentro de casa. Então isso aqui vai dar problema nessa quarta-feira. Porque uma coisa é você jogar dentro de casa. Você tem que fazer o resultado dentro de casa. Você não fez o resultado dentro de casa e um resultado largo. Mas que você chegue na casa do adversário, possa jogar com mais tranquilidade. Agora, quando você está no sufoco, por exemplo, o Inter. O Inter perdeu de 1-0 lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul. Aí agora vai para Minas, com o América. Quem é que tem que sair para o jogo? É o Inter? É. Vai sair de peito aberto com esse time do América? Bom pra caramba? Arrumado? Ajeitado? Pode complicar. É a mesma coisa o São Paulo com o Flamengo. O Flamengo lá em São Paulo vai ter que sair para o jogo. E o Flamengo ainda não está estruturado, como vai estar daqui a pouco, pelo novo treinador Ceni. E ele vai jogar lá em São Paulo, e o São Paulo ganhou o jogo de 2-1. São Paulo está dentro de casa. Vai jogar mais à vontade. O Flamengo é que tem que se virar e partir para dentro, para tentar fazer um gol na frente. É o mesmo problema do Inter, tentar um gol na frente. E o Palmeiras e Ceará, mesma coisa. Vai jogar lá no Ceará, não é a mesma coisa. Só que o Palmeiras fez o jogo em casa. Meteu 3-0 no Ceará. Aí resultado, vai jogar tranquilo. E o Cuiabá com o Grêmio. O Grêmio venceu 2-1. Cuiabá com um bom time, bem armado, vai ter que sair. Mas é muito mais fácil para o Grêmio, porque o Grêmio está dentro de casa. Então, eu acho que quem vai jogar dentro de casa, nessas quartas aí, vai levar uma certa vantagem. Porque, mas hoje é neutro, o campo é neutro. Não é neutro nada. Porque não tem torcida, porque não tem isso. Nada. O cara chega lá, o campo é meu, eu conheço os buracos todos. E aqui é comigo mesmo. É isso que o cara tem que fazer, dentro de casa. Na casa dos outros, você tem que respeitar mais. É isso aí, galera. Então vamos lá, as perguntas do pessoal do Instagram, Canhotinha70, quem ainda não segue, segue lá, e do YouTube. O Júnior perguntou: Canhota, a Copa do Brasil já era pro Mengão? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele tem que se virar, acabei de explicar, ele tem que se virar lá com o São Paulo. Fez um jogo ruim em casa. Tinha que fazer, expliquei agora, tinha que fazer um jogo em casa, não fez. Vai ter que fazer na casa do adversário, que é mais complicado. Mas não está fora não. Está fora não. Nada disso aqui está fora. Jogo é jogado e lambari pescado. Francisco Castro, rubro-negro de Macaé, do Rio de Janeiro. É verdade que na década de 60 o treinador do Santos, Vicente Feola, às vezes dormia no banco durante os jogos? Abraços e sucesso. Não, Feola não era treinador do Santos. Feola era treinador do São Paulo. E treinou a seleção brasileira também. Dizem os médicos, pelo menos na época que a gente soube, que isso era uma doença. Que ele, muito barulho, ele dormia. E no silêncio ele acordava. Diziam isso, a gente nunca soube o pé da letra. Eu posso dizer à vontade sobre Feola como treinador. Foi meu treinador nas Olimpíadas e foi meu treinador e foi meu diretor em São Paulo. Gente da melhor qualidade, tá certo? Profissional corretíssimo, tá certo?
e Amigão. Esse era o Fiola, Vicente Fiola. Edson Ferreira. Gerson, apesar de torcer para o Mengão, eu estava lá no Maraca na decisão do Carioca, Botafogo e Vasco, debaixo de chuva. Resultado, Bota 4, Vasco 0. E você fez um gol de falta. Lembra disso? Você é gênio. Lembro disso. 4-1. Jogo, né, que nós dominamos amplamente, né, não só pelo placar, mas o jogo em si. O time do Vasco era muito bom, mas o nosso era muito melhor. Monmini.92. O senhor teria tentado uma carreira na Europa, se fosse possível? Ele está em Paris, na França. Tá bem, hein? Paris, tá tranquilo. Tá. Olha aqui, eu quando jogava no Flamengo, eu tive uma proposta para ir para o Milan. Primeiro tive uma proposta para ir para o Boca Júnior. O Fiola, Vicente Fiola, era treinador do Boca Júnior. E o Dino Sani era o meio do campo do Boca. Eu ia para fazer o meio do campo com o Dino, no Boca Júnior. E depois o Dino foi para o Milan. E eu fui, né, o Milan veio aqui no Flamengo, discutir lá o passe e tal, e eu não fui para o Milan. E o Milan foi campeão esse ano. O ano seguinte veio o Bolonha, me dava 2 vezes mais do que me dava o Milan. E eu não fui. E o Bolonha foi campeão no ano seguinte. Até hoje, quando eu encontro com o Dino fala para mim: você ficou maluco, cara? Não. Diz ele, só com os bichos, os prêmios por jogo do Milan, quando ele jogou no Milan, naturalmente foi campeão, ele comprou um edifício em São Paulo, né? Ele tinha um parceiro que era amigo dele lá do banco e tal, era administrador dele, e comprou esse edifício para ele só com os prêmios, que antigamente tinha bicho, né? Prêmio. Aí você ganhava o seu salário mais o prêmio. Em compensação, eu não ia conhecer, né, mãe? Não ia conhecer Maria Helena. E aí? A Maria Helena hoje está aqui assistindo ao programa, está aqui nos bastidores. Quando a gente fizer 300 mil, todo mundo aparece. Isso, preferi ficar aqui. Ganhei muito mais. Fabiano Araújo Solidade. Gerson Canhotinha, vou te fazer uma pergunta. O senhor já teve treinador que foi ex-jogador, como por exemplo o Zagallo. Eu não sei se o senhor teve treinador que não foi jogador profissional. O que o senhor acha melhor? Um técnico que foi ex-jogador e que sabe tudo dentro do campo, ou um que nunca foi? Abraços. Bom, eu já tive treinador. Eu tive um treinador que não foi jogador, né? Foi jogador de basquete, foi jogador de futebol. Foi o Diede Lameiro, quando eu cheguei em São Paulo. Mas os outros todos treinadores que eu tive foram jogadores de futebol. O Vicente Fiola também não foi jogador de futebol. Os outros todos sim. Agora, por exemplo, vou dizer um exemplo aí. Por exemplo, Newton Santos, Titio Newton. Newton Santos foi a sumidade, a enciclopédia e tudo mais. Então, vai de cada um. O Atlético Mineiro, na época que ele parou de jogar, o Atlético Mineiro fez uma proposta a ele. Ele, né? Olha a tranquilidade do cara. Como é que esse cara era? Ele falou: se é para jogar, eu gostaria, mas não tenho mais, né, idade para jogar. Como treinador, não. Porque eu não vou saber passar para os jogadores tudo aquilo que eu sei. Olha aqui a resposta do cara. Ele podia ir, ó, e ele sabia tudo. Eu e ele dirigimos, né, numa certa época, a base do Botafogo. Uma base é diferente. O garoto chegava lá, assustava com ele. Pô, tio Nil, ele ia lá e tal, chamava o moleque, ó, faz isso, faz aquilo. Então, não sai assim, ele sabia tudo, né? É uma coisa. Um profissional é outra. Ali você está, né, administrando, dirigindo o garoto que tem muito mais coisas, né, pela frente do que já um veterano, um profissional. Agora, é mais fácil, né, você
até dialogar com quem foi jogador, que ele conhece dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas é diferente de fora das 4 linhas. É mais fácil que você fala a mesma linguagem, acho eu. M. Malcob, canhota, quem é o principal jogador do Mengão hoje para você? Arrascaeta. Celestino Ponto Rodrigo 1, grande canhotinha, quem foi o melhor goleiro com quem você já jogou? Um grande abraço. Eu joguei com um grande goleiro. Joguei com Castilho, joguei com Manga, joguei com... Tem mais outro aí. Félix, foi um grande jogador, campeão do mundo. Joguei com... que mais? A cabeça já não é a mesma. Mas esses aí já são suficientes. Isso, vamos para a próxima. Arthur Barbs 2, na sua opinião, o Botafogo será rebaixado? Abraços, canhota. Não, eu espero que não, né? Mas do jeito que vai a coisa, essa briga toda, né? Fora, é como o Vasco. O Vasco tem um timaço, o Vasco tem um elenco. Agora a briga do lado de fora, atinge lá dentro, claro. Agora não, já, né? A partir de agora, já tem um presidente e tal, já acertaram tudo. O Botafogo está da mesma maneira. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. O cara que ia comprar tudo foi embora, o outro que não ia comprar está entrando. Então, está esse tumulto todo. E o time está arriando. Aí machuca, cartão, entra nesse famigerado, né, essa doença aí, Covid, esses troços todos aí, está minando. Vê onde o Botafogo está. Pega a tabela e vê onde o Botafogo está. Que nós já discutimos isso aqui várias vezes. E eu falei isso várias vezes. O time que entrar no campeonato, né, brasileiro, acabou o primeiro turno, entrou no segundo turno, ele está do meio para baixo, é sufoco o resto do campeonato. E o Botafogo está aí. Penúltimo. Ele é o penúltimo na tabela. Na tabela. É brincadeira para sair? E outra coisa, amanhã tem um jogo complicado contra o Bragantino. Ainda bem que é dentro do campo do Botafogo. E vai ter vídeo aqui no canal, né? E nós vamos fazer. É briga de quem quer sair rapidinho, porque é o sufoco ali. Briga danada. Mas ele está dentro de casa. Isso vale alguma coisa? Acabei de falar, vale. Estou dentro de casa. Aqui dentro eu conheço. Você não vai me ganhar aqui dentro. É isso que o Botafogo tem que fazer amanhã. E nós vamos fazer um vídeo amanhã. J.R. Santiago Júnior, qual foi a sua maior frustração como jogador? Eu não tive frustração na minha carreira, não. Agora, por exemplo, eu sinto muito não ter, por exemplo, disputado a posição em 62. Eu estava convocado para a Copa do Mundo, 62. Era Didi, Mengalvio e eu. E eu, uma semana antes, torei o joelho. Tive que fazer operação de menisco. Mas eu estava lá ali na luta, estava na guerra. Frustrado. Não sei se eu posso dizer isso, mas pelo menos um pouco chateado, porque eu queria estar brigando lá. Rude Menezes, canhotinha, quem é o melhor, Maradona ou Messi? Bom, hoje é o Messi. Antes, Maradona foi muito bom. Muito bom. Mas o Maradona não foi melhor do que o Ronaldinho Gaúcho. O Maradona não é melhor do que o Pelé. Não foi melhor do que o Pelé. E o Maradona não foi melhor do que o Garrincha. Esse, para mim, foi excepcional. Até tem uma pergunta a respeito disso. O Heitor Domingues 1205. Quem foi melhor, Pelé ou Garrincha? Abraço, Gerson. Eu tenho minhas dúvidas até hoje. Porque o Pelé, por exemplo, eu já até expliquei aqui. O
Pelé, por exemplo, a gente imaginava o que ele ia fazer. Estou discutindo tecnicamente. E aí, quando você chegava para fazer, o raciocínio dele era muito rápido, ele já tinha feito. Mas você entendia mais ou menos. O Mané não. O Mané você não entendia. Ele parava a bola, você parava. Ele vinha trazendo em cima a bola. Você ia recuando, de repente parava. Aí ele dava aquele... Você sabia o que ele ia fazer. Mas você sempre tomava o drible. Era impressionante. Ele fez isso na Copa do Mundo. 58, que os mais fortes, né, dentro do time, Nilton Santos, Didi, Zito, na época, mandaram botar ele para jogar. E ele fez miséria naquela Copa do Mundo. E a segunda Copa, Pelé não jogou, ele jogou. E arrebentou com o jogo, fez gol de cabeça, gol de falta, fez tudo que tinha que fazer. Então, e aí agora... E ainda sobre o Garrincha, Fábio _123R. Canhota, você acha que se o Garrincha tivesse cuidado melhor da carreira, ele seria o rei do futebol? Acho que sim. Acho que sim. Ele não soube administrar a carreira e nem teve ninguém para administrá-lo. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o grande problema. Porque o que ele fazia, por exemplo, como profissional, ele fazia lá na pelada dele em Pau Grande. Mesma coisa. Ou então, na pelada da gente, solteiro contra casado, no jogo, no time, ele fazia aquela mesma coisa. Aquilo era ele. Não adianta. Aquilo não era só em jogo. Era em treino, jogo, brincadeira. Fazia tudo. Ele era ele. E um outro detalhe também. Ele já chegou para o futebol, a idade já avançada. Ele não chegou como um menino de 15, 16, 17 anos. Cleo _Diomar. Canhota, como foi dividir o meio-campo com Pedro Rocha no nosso tricolor paulista? Foi um bom meio do campo. Ele fazia, às vezes, um quarto homem no meio do campo. Porque o terceiro homem era o Paraná. Então era Edson, eu e Paraná. E ele vinha, às vezes, como quarto homem. Normalmente ele estava como ponta de lança, junto com o Toninho Guerreiro lá na frente. E o Terto pelo lado direito. Esse era o ataque bicampeão paulista. O Kaique Futebol, qual foi o seu maior desafio jogando com a seleção brasileira? Maior desafio jogando pela seleção brasileira? Foi a decisão da Copa do Mundo. Não tem desafio maior. Não tem. É você decidir uma Copa do Mundo com um time, né? Uma seleção como a Itália, que tinha ganho da Alemanha. Então... O Felipe Dirques. Gerson, como faz para não desistir do Botafogo? O time podia acabar para deixar o torcedor em paz. Esse é o torcedor do Botafogo. E eu não tiro a razão dele, não. Não tiro a razão dele, não. Porque o Botafogo não é isso aí. O Botafogo sempre foi time de disputar título. E sempre foi time de dar para a seleção brasileira de 4 a 5 jogadores, brigando para serem titulares. Não é esse o Botafogo que está aí. Mas não é mesmo. Não é mesmo. E outra coisa, tem que mudar, porque senão, esse que está falando isso, daqui a pouco tem um monte atrás dele, dizendo a mesma coisa. Infelizmente, ele tem razão. O que eu vou dizer? Alan.Pacheco 9847. Canhota, qual era o diferencial do craque Didi? Abraço do Alan Pacheco de Paulínia, São Paulo. O diferencial é que ele sabia tudo. É o que a gente diz sempre. Você tem o teu caminho, ele tem o atalho. O atalho chega primeiro. Mas, às vezes, você entra no atalho e tem um abismo, você cai. Então, tem que saber entrar. Então, ele sabia tudo, era mestre. Por isso ele era mestre. Não tem ninguém que saiba mais do que os mestres. Tem certos alunos que, às vezes, pensam. Mas o pulo do gato, o mestre não ensina. Então,
o mestre é o mestre. Para terminar o vídeo de hoje, lembrando que semana que vem vai ter sorteio da camisa do canal e da camisa da Seleção Brasileira, da atleta. Melo Costa Construções, gênio da bola. Quem é, na sua opinião, o grande favorito para ganhar o título da Copa do Brasil? Marcos André, um abraço. Não sei. Que ainda está em briga. Ainda está em briga. Ó, Copa do Brasil está aqui. Ó. Aqui, quarta-feira, já tem uma desenfreada aqui. Eu, por exemplo, se você perguntar quem vence Grêmio e Cuiabá, eu não sei. Mesma coisa aqui, Ceará, Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras venceu de 3. E quem disse que o Ceará não pode botar 3 também? Tudo pode acontecer. São Paulo, Flamengo, América, Mineiro e Inter. Quer dizer, eu acho que já começa a complicação aqui, eu já expliquei isso. Eu não sei aqui quem é que vai sair daqui. É muito complicado. E um outro detalhe importante também. Essa galera toda que está aqui, jogando as quartas, está reclamando, né? Pô, tá tudo apertado, estou jogando de 2 em 2 dias, não sei o que e tal. Ué, mas entrou no campeonato é para isso. Só que essa galera aqui joga no brasileiro também, que é uma coisa em cima da outra. E tem gente aqui que vai jogar a Libertadores. Então são 3 competições com o mesmo time, ou melhor, com o mesmo elenco. É complicado. Eu não sei o que vai acontecer nem na Copa do Brasil e nem nessas quartas de final. É isso aí, galera. Tamo juntos. Valeu.